Obrigado, Leonardo. Primeiramente, agradecer o convite, né, para estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. E venho buscar o livro, com certeza. E pedir desculpa do Val, coitado. É a terceira vez que ele vai escutar a minha apresentação. E o Hélio, se eu não me engano, a segunda. A irmã Terezinha, a irmã Rosita, pela terceira vez também. Mas por a encomenda que me fizeram, né? Então eu estou atendendo o pedido, trazendo os dados do censo. Eu fico satisfeito por estar presente nessa mesa, que é uma sintonia grande entre a apresentação da professora Sueli e do professor Duval, e fico feliz, sobretudo, por estarem utilizando os dados do IBGE, né? E com isso tomaram boa parte da minha apresentação. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu vou tentar aqui fazer um esforço de improviso, que é um pouco, em vez de a gente olhar mais para os resultados, é traçar um panorama das fontes de dados, que eu acho que tudo isso que a gente tem conversado, imagino esses 2 dias aqui, carece de fontes de dados mais precisas, né? Porque é muita especulação. A professora mesmo mostrou o trabalho da orientanda dela, né, que dá um intervalo de brasileiros vivendo fora, que é algo inconcebível. O intervalo de confiança é muito grande, vai de 2 milhões, eu anotei 2 milhões, né, até quase 4 milhões. O número do Ministério das Relações Exteriores também aponta para isso, né? Ou seja, não há informação precisa sobre a migração. Por quê? Boa parte desses fluxos são fluxos de pessoas documentadas, né? Então, no país de destino, essas pessoas fogem dos censos, né? Elas não aparecem, não são enumeradas, né? Então, isso dificulta a enumeração dessas pessoas. Tem um segredo aqui para não... Só aqui. Tá. Essa parte aqui eu vou pular, porque já esse histórico aqui já foi falado, né? E só reforçar isso, né? Que não é fechamento de fronteira, né? A entrada e saída de brasileiros, e entrada de estrangeiros, isso aconteceu acontece sempre, durante todo momento, não para. Isso não é como se cerrasse as fronteiras. Nós estamos aqui na cortina de ferro, que para entrar e para sair é mais complicado. Só que a gente viveu aí um período eu diria, de quase 50 anos, que essas entradas, o próprio número do IBGE que a professora mostrou, sinalizam isso. Essas entradas, essas saídas eram, do ponto de vista demográfico, elas eram quase que perceptíveis, né? E alguns colegas, né, e aqui tem, eu acho, um equívoco na apresentação, dizer que foi fechada a fronteira, que o Brasil é uma população fechada. Isso não existe, né? Coisa de população fechada e fronteira fechada. Sempre tem entrada e tem saída. Agora, a gente passou um período de 50 anos que esses fluxos migratórios internacionais, eles eram quase perceptíveis. Passamos um outro período, né, em seguida, que ele traz para a gente aí 30 anos, vamos dizer assim, né, entre 80 e 2010, né, que a percepção da saída era mais forte. O professor Hélio falava isso também, da questão da percepção. Às vezes tem muita coisa de você perceber que essas pessoas estão saindo e realmente saíram, né? Os exercícios que foram feitos, né, pelo professor José Alberto e por mim e os colegas do IBGE mostram um número muito grande de pessoas saindo na década de 80, né? Isso era real, não é só imaginário. Tem essa percepção que fica acirrada, mas também tem, né, uma concretude de que as pessoas saíram, e saiu um volume muito grande de brasileiros, ao redor de... A estimativa mais alta do professor José Alberto está em quase 2 milhões de brasileiros saídos nos anos 80. Isso tudo foi dito. Quer dizer, eu olho pela questão da crise do capitalismo, eu tenho um olhar mais economicista, né, e respeito e acredito as opiniões que foram colocadas aqui, que tem essa questão do imaginário, tem a questão da cultura, e a questão da cultura é uma questão que está bastante colocada, né? Mas a gente espremer, né, o que aparece é a questão financeira, né? Porque as pessoas vão, seja para comprar trator, seja para comprar casa, seja para trabalhar, o que ele está fazendo na realidade é vender a força de trabalho lá fora para arrecadar, né, um capital para poder transformar, seja o sonho qual for, né? E na medida que
que a conjuntura econômica no lugar de destino é desfavorável, né, essas pessoas não ficam lá. Né? A aventura acaba, e o professor Duval colocou isso muito bem, da saudade da família. Né? Por que não deu saudade da família, né, 8 anos atrás, né, 10 anos atrás? Deu saudade da família quando o calo apertou, né, quando faltou trabalho. Né, porque a boa parte deles estão trabalhando, eles não estão... aventuras é trabalhar lá fora para ganhar dinheiro. Né? O imaginário é ganhar dinheiro. Aí a pergunta que a gente coloca agora, que eu acho que está colocada, é: esse imaginário que realmente é verdadeiro, é concreto, que existe, como é que ele se dá, né, numa situação de crise econômica? Não é isso? Eu vou para lá e as entrevistas que o professor Duval nos apresentou aqui são reveladoras disso. Né? A pessoa vai com o imaginário, vai com o ideal e vê que isso não é só em Portugal, né? Isso acontece na Espanha, acontece em outros países também. E eles acabam retornando, né? Eles acabam voltando para o Brasil. E o professor Duval também mostrou, né, nos resultados eles vão apontar essa questão, que a maior parte dessa migração que está voltando para o Brasil, de acordo com o censo de 2010, é uma migração de brasileiros. Né? Então, por isso, nos 2 últimos seminários, quem estava lá vai lembrar que eu fui uma das pessoas que ficou calma com essa coisa de dizer que é Brasil o país de imigração. Né? Ficar com essa dicotomia, eu acho que hoje aqui, pelo menos nas 2 mesas, né, a gente isso não foi uma questão, né? A migração está sendo vista de uma forma mais ampla, quer dizer, existem entradas, existem saídas, a gente não está querendo rotular Brasil país de imigração, Brasil país de imigração. Quer dizer, tem períodos onde a saída é mais forte, tem períodos onde a entrada é mais forte, e nesse momento eu diria que a gente está vivendo um período de transição. Né? Se é bem verdade que os indicadores mostram um aumento de entradas, se a gente fizer uma pesquisa nos vários países, nos principais países de destino, né, pelo menos até, eu fiz esse levantamento essa semana, pelo menos até o momento da crise, essa entrada de brasileiros era crescente. Entendeu? Ela era crescente, ou seja, a saída também continua existindo numa magnitude razoável. Né? Depois da crise, os dados não são confiáveis, como também não são confiáveis esses próprios dados que eu estou dizendo, essa série histórica, porque um ponto é censo e outro ponto são surveys, que a gente não sabe qual se essa amostragem é razoável, suficiente para poder estar fazendo essas afirmações. Mas esse é um fato. Né? Eu, particularmente, no IBGE, a gente está vivendo esse momento lá das projeções e estamos convidando algumas pessoas que estão aqui presentes para nos ajudar a construir esse cenário, porque é um cenário, eu diria que o grupo hoje está dividido. Eu defendo a tese de que nos próximos anos, né, essa entrada vai suplantar a saída. Mas tem colegas que não, acham que vai estar continuando, a saída ainda é mais importante que as entradas. Por quê? Claro, e é razoável que essa confusão esteja na cabeça da gente, porque, como eu disse, a gente está vivendo um momento de transição, uma crise econômica violenta lá fora, né? Os portugueses, os espanhóis, os italianos saindo, né, para tudo quanto é lado, um retorno, como o professor Duval mostrou, né, de brasileiros vindos da Espanha, vindos dos Estados Unidos, principalmente, vindo do Japão, é muito grande, né? Não tem a menor perspectiva de solução dessa crise, pelo menos nos próximos anos, e, ao contrário, aqui a gente está vendendo o país das maravilhas, né? Desemprego quase que zero, desemprego, que a gente for pensar, o desemprego de 4 e pouco, 5%, isso acontece sempre, uma pessoa saindo de um trabalho e entrando para outro, né? Indo para outro. Então é um quase pleno emprego, né? Me perdoem os economistas, mas enfim. Agora eu pergunto, que emprego é esse? Né? É uma outra questão que a gente tem que investigar. Mas aí entra naquela fala do professor Hélio, é o que se vende, né? O assessor especial da Presidência da República, Ricardo Paes de Barros, né? Está aí, é um dos principais pessoas do governo, né, que está trabalhando essa questão da migração, de atração de imigrantes internacionais, né, é o ponta de lança do governo para isso, né, com lei no Congresso para aprovar, e ele disse no outro dia, saiu até nas reportagens que o Ninguém nos passa, que ele quer, a missão dele é trazer 6 milhões de trabalhadores qualificados, né? Mas será que ele vai trazer esses 6 milhões? E outra coisa, quando eu chamo trabalhador qualificado, será que virão só qualificados também? Enfim, qual é a política que a gente vai ter para esse outro segmento que não tem a qualificação
do imaginário do assessor do governo para estar sendo atraído. Então, mas eu acho que, de qualquer forma, né, o quadro brasileiro hoje, do ponto de vista econômico, é um quadro favorável, né, à atração de população, né? Então, por isso que eu defendo, junto aos meus colegas, que a gente teria que construir um cenário de que a migração, que a entrada suplantasse as saídas, né? Mas é um quadro de certeza, não tem como dizer que não. Agora, a gente tem que pensar, eu acho que o que está... Eu estou fugindo da apresentação porque, como eu falei, já está muita coisa foi dita aqui, eu estou tentando fazer um esforço aqui para ter uma abordagem um pouco diferente. O que a gente tem que imaginar é isso. Quer dizer, primeiro, década de 2010 tem uma entrada grande né, vinda de fora, mas essa entrada é principalmente de brasileiros retornados, né? Eu fui olhar, porque o resultado que eu trago aqui é o mesmo que o Duval apresentou, o professor, não sei, o Duval, data fixa, né? A gente pegou a entrada 5 anos. Nessa entrada 5 anos, 65% são brasileiros. Quando você pega a década inteira, da última etapa, é parecido, né? Quase 60%, ou seja, é uma década onde as entradas de população do país são entradas basicamente, a maior parte de brasileiros, né? Quando eu olho os países desenvolvidos. Quando eu vou olhar os países da América do Sul, né, esse quadro se inverte, né? É um maior número de estrangeiros e um menor volume de brasileiros voltando da Bolívia, voltando do Paraguai, voltando da Argentina, voltando do Chile, né? Então, são situações, quer dizer, que marcam, insisto nisso, quer dizer, a minha visão é uma visão economicista, podem criticar, mas é isso, está muito a questão da economia, do desempenho econômico de cada um desses países, né, marcando esse movimento de entrada e saída de população, né? Agora, falando um pouco dos dados, né, e aí atendendo aqui um pedido da professora na hora que a gente foi almoçar, o IBGE fez pela primeira vez, colocou aquela pergunta da imigração internacional, né, que foi colocado no questionário do censo. Não foi colocado, esse processo é importante, eu gosto sempre de registrar, porque foi um processo discutido com a comunidade de demógrafos na nossa associação, né, na ABEP, teve início em 2007, no encontro de 2007, né, e passou no encontro só do grupo de migrações, foi no encontro nacional da ABEP, foi no outro encontro em Minas Gerais, onde a gente construiu esse arcabouço teórico-conceitual para investigar. E lá a gente viu o seguinte, não tinha unanimidade entre os demógrafos, né? Porque a gente tinha duas maneiras de perguntar isso. Ou perguntar no domicílio se alguém que residia ali teria imigrado, ou perguntar para a mãe, né? Porque você sendo a mãe, não teria essa coisa de a mãe seria única, né? Não tem como, não teria duplicidade. Mas todos os dois grupos, eles diziam, ó, tanto uma forma quanto outra de perguntar, ela vai trazer um prejuízo, vai ter uma subnumeração, né? O primeiro caso, que o IBGE, colocamos na mão do IBGE, e nós lá decidimos a forma de perguntar, optamos por perguntar no domicílio, né? E o prejuízo que a gente teve os domicílios são desfeitos, é isso? As pessoas se separam, as pessoas por dissolução, por separação ou por morte, ou o domicílio migra inteiro, né, faz esse movimento inteiro, vai a família toda e não tem mais registro de domicílio, de quem ficasse no domicílio, né? E no caso das mães, a gente ficou com medo, visto o grupo etário que migra, a possibilidade da pessoa ser órfã é muito grande, a gente não achar a mãe por orfandade, né? Daí a opção por perguntar no domicílio, né? E assim o fizemos, perguntamos no domicílio e o resultado não foi bom, realmente foi abaixo daquele que a gente esperava do ponto de vista da enumeração desses fluxos, né? Se tem entre 2 milhões e 3 milhões e 4 milhões de brasileiros no exterior, né, a gente não chegou nem perto disso, a gente chegou a algo em torno de 500 mil pessoas vivendo fora, né? Foi bem abaixo do que a gente esperava, mas para a gente lá do IBGE não foi, enfim, não foi, a gente teve uma certa frustração por a enumeração ter sido muito baixa, mas a gente, isso é a fração amostral, vou pular essa parte, tá? Vou pular essa parte aqui também. Então, a gente, para ficar na questão da migração propriamente dita, né? Tá. A gente viu o seguinte, que embora a enumeração não tenha sido aquela que a gente desejava,
O levantamento confirmou algo que era especulação, né? De onde estão, para onde está indo, de onde saem os fluxos, a estrutura etária dessa migração, né? Isso tudo a gente especulava muito, e o levantamento ele conseguiu mostrar para a gente, né, reafirmar o que era especulado. A gente diz, isso não está mais na esfera da especulação, isso realmente, empiricamente, pode ser comprovado, né? E a gente viu o seguinte, né, teve uma parcela, do ponto de vista da estrutura etária, que a gente, porque quando a gente colocou isso no censo, foi justamente para ajudar o IBGE nas estimativas, nas projeções populacionais, né? Então eu precisava saber a estrutura por sexo e idade dessa migração. A gente viu, por exemplo, que tinha um número grande de mulheres, né, que saiu, a maioria foi mulher, confirmou, né, o grupo etário que mais migrava, que fortalece e ratifica essa hipótese, que é uma migração basicamente para trabalho, né, para buscar novas oportunidades de trabalho, de vida, como queiram chamar, fora do país, né, como está colocado aqui, né. E um detalhe importante é que essa estrutura etária que a gente está apresentando, né, vocês veem que aqui embaixo, entre o 0 a 10, o 0 a 15, né, quase não tem ninguém. Isso é uma estrutura típica da migração mesmo, isso não tem muita... É isso mesmo, né, embaixo e em cima, nas idades mais jovens, nas idades mais avançadas, né, tem pouca gente migrando, né, e o grosso se concentra nessa idade e as pessoas vão buscar trabalho, né. Como eu falei, teve essa novidade para a gente, que o imaginário é que sairia mais homem do que mulher, e a gente viu que foi o contrário. E o detalhe da migração familiar, a gente, quando foi olhar, pegamos, por exemplo, o Japão, onde a migração toda ela legal, né, a gente vê que essa estrutura aqui, olhada lá, ela é ligeiramente diferente aonde? Justamente nessas idades mais jovens, né, ou seja, as crianças aparecem, né, porque quando migra o domicílio inteiro, né, as crianças não aparecem aqui, né, e vão aparecer lá, né. Então isso tudo está servindo para a gente para quê? Para utilizar essa informação nas projeções de população, né. Então, assim, eu estou falando isso para dizer que a fonte não foi completamente perdida, né. Você pode utilizar, ela serve para outros usos, quer dizer, ela foi muito ruim do ponto de vista da enumeração. Então isso aqui já foi falado, de onde saem os fluxos, né? Basicamente a região sudeste e o São Paulo, por ter o maior volume, né, de população, é de onde saem os maiores volumes os principais fluxos, mas aquilo que a professora que o destino também já foi falado, né, e o mapa que a gente, né, quando a gente vai olhar, e a professora também comentou, quando eu vou olhar do ponto de vista do município, eu vou olhar para o município e realmente aparece toda aquela região ali, né, de Minas Gerais como os principais municípios de saída de população, né. A gente aqui não tem, a gente também usou, né, a mesma licença poética de dizer que isso não chamamos de taxa, né, a proporção, né, os mais puristas vão se arrepiar, mas serve ao propósito de mostrar, né, de onde as maiores proporções de saída, a gente chamou da migração, inclusive de domicílios também, quando a gente olha isso, né. Aquela área o trabalho do professor Duval ajudou a gente a compreender, porque a gente estava entendendo, né, eu já falei isso com o Duval, que em Rondônia era uma migração de fronteira, né, a gente estava achando que era isso, e o estudo do professor Duval ajudou a gente a sentir que não é bem isso, que são redes que estabeleceram, por mais de estar a milhares de quilômetros de distância, né, essa rede que se estabeleceu com Minas Gerais, ele já mostrou isso aqui para a gente com muita propriedade, né. Enfim, para dizer isso, eu acho que o trabalho, esse dado foi pouco explorado, né? A professora Sueli comentava isso quando a gente foi durante o almoço, na ABEP. Agora, tem um motivo para isso. O IBGE soltou uma primeira base de dados com problema, consertou, né? Depois soltou uma nova base com esses dados, já com os acertos que deveriam ser feitos. Isso ficou muito em cima dos prazos para a ABEP, para entregar o trabalho para a ABEP. Por mais, né, Ana, a diretora, adiou o prazo para os trabalhos serem entregues, né, entendendo que era importante estimular o uso do censo demográfico, mas eu acho que mesmo assim não foi suficiente para que as pessoas se debruçassem sobre a base de dados e produzissem trabalho. Eu espero que no próximo encontro de imigração e no próximo encontro da ABEP,
as pessoas usam esse dado, nem que seja para criticar, né? Eu acho que aqui o ponto é esse, quer dizer, tentar ajudar a gente a olhar esse fenômeno, dado que eu falei que as bases de dados, as fontes de dados são suficientes, né, para a gente tentar olhar isso com mais propriedade, se acercar melhor do fenômeno. A gente fez já um estudo, aqui são os dados de entrada, também isso já foi falado, né, pelo professor Duval. A gente fez um estudo, estou concluindo, a gente fez um estudo para PNAD contínuo, né, eu vou direto para os desdobramentos, que ele foi bem interessante, que a gente testou um suplemento de migração. Estamos convidando o professor Hélio para conversar com a gente lá no dia 16, né, que a gente está pensando em fazer a cada 3 anos um suplemento demográfico junto na PNAD contínua. A PNAD vai mudar a sua estrutura, né, e o teste que a gente fez, ele é bem interessante. Primeiro, né, que a gente vem falando, o movimento é circular, as pessoas transitam, vão para cá, vão para lá e tal, né, mesma coisa, são hipóteses, né, são percepções e tal, que o teste não comprovou, né, o teste não comprovou. O percentual de pessoas que ficam fazendo mais de um movimento durante a década é baixíssimo, né, menos de 20%. Isso a gente viu, né. Uma outra coisa que foi importante, que a gente ousou também perguntar questões que normalmente são questões de uma pesquisa qualitativa, questões de rede, questões de motivação, né, e que a gente entendeu que deu bom resultado, né. A questão da rede social, isso fica muito claro, reforça isso numa pesquisa quantitativa. Acho que é importante a gente ter esses elementos na PNAD, não no censo, o censo não permite a gente fazer isso, mas mostrou claramente, né, o principal suporte que é dado, ou seja, reforçou essa questão da rede, mostrou que o principal suporte, a gente viu o suporte na origem, no destino e ambos, né? O principal suporte da família, esse suporte na origem é um suporte dado em dinheiro, né? E quando você vai olhar esse suporte fora, no destino, é um suporte que é basicamente trabalho e moradia, né? Então, isso foi... A família, né, como já foi dito aqui, a família suporta esse movimento financeiramente, né, e a rede ajuda as pessoas se integrarem no lugar de destino, fornecendo moradia e fornecendo trabalho, né. Então, quer dizer, eu acho que a gente teria que estar, independente de outras questões, pensando nessas fontes de dados. Conversei com o Dr. Paulo Sérgio, acho que ele esteve aqui ontem, né, pelo menos acho que regional, né? Ele também é uma pessoa muito preocupada com relação a essa questão das fontes de dados, que eu acho que a gente está, dado que o fenômeno migratório, né, toma essa dimensão, o Brasil, né, que está jogando aí um papel importante no cenário mundial das migrações, não pode prescindir de uma base de dados que tente minimamente mensurar esse fenômeno, com todas as dificuldades que a gente sabe disso. Então, hoje, a base de dados do IBGE é desconectada do Ministério do Trabalho, que é desconectada das Relações Exteriores, que é desconectada da Justiça, e dentro da própria Justiça, Polícia Federal não fala direito com a outra área, enfim, Ministério do Trabalho. Então, a gente vai tentar ver, né, a proposta dele é mais ousada, a proposta dele é criar um observatório de dados, né. Mas para chegar no observatório, eu acho que minimamente os entes públicos, né, deveriam se organizar de modo a unificar suas bases de dados, né. Isso já seria um grande avanço. A gente consegue captar a entrada de dados através do censo, eu diria, de maneira razoável. Tem sempre uma parcela de imigrantes que chegam aqui, que a gente não capta, né, o bolivianos, por exemplo, determinadas condições de trabalho, que a gente não consegue chegar dentro da oficina e numerar. Mas eu diria que os dados de entrada, eles são bem numerados. A gente vê que o Ministério do Trabalho já aponta isso também, uma entrada cada vez maior de pessoas qualificadas para trabalhar no Brasil com visto de trabalho, né, dado pelo Ministério. Então eu diria que, né, por mais que seja deficiente, a gente tem um controle maior dessas entradas, né. Agora, a dificuldade é justamente as saídas, né, pensar formas de tentar identificar de maneira mais precisa esse volume de brasileiros no exterior. Enfim, e aí a gente está contando com a participação da academia, dos outros órgãos de pesquisa para ajudar o IBGE nessa empreitada.
É isso que eu tinha para falar a vocês. Obrigado. Desculpe aí o que eu disse.